Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, senhor? Graças a Deus, tudo bem. Vamos abrindo a câmera, pessoal, para a gente se vendo. Aí. Tudo bem, Marcelo? Tudo. Bom. Léo, vamos abrir a câmera, Léo? Ouvir o Spotify. Sério mesmo. Você poderia ter colocado rádio, poderia ter escutado uma fita cassete, talvez um CD. Poderia ter desempoeirado e ouvido um disco de vinil. Isso se tiver uma vitrola em casa, claro. Mas você escolheu o Spotify. Obrigada de verdade. Continue curtindo as playlists que preparamos para você. E aí, Caio, tá animado? Eu tô. Que bom. Gustavo, Bom dia, professor. bom dia. Tudo bem? Tudo. Que bom. Ana Luísa. Aí chegou Franciele. Ana Mendes. Gustavo Meira. Gustavo, que essas Kalashnikov aí, Gustavo? Oi, professor. O que essas armas aí são Isso aí é o... Não, esse é um cara aí. metralhadoras Kalashnikov? Deixa eu ver. Não, aqui não tem nenhuma Kalashnikov, não. Não? Não, Ah, pensei que fosse Kalashnikov. não. Não. O que são? R-15? Eu acho que é um monte aí. Rafaela. Bom dia. Bom dia. Rafaela, você é aluna nova? Uhum. Muito prazer. Seja bem-vinda entre nós. Prazer é meu. Obrigada. Júlia Freitas. Bom dia, professor. Bom dia, Júlia. Cadê você, Leonardo? Tô vendo só uma parede aí branca. Bom dia, professor. Beleza? Bom dia, Edson Júnior. Beleza?
Beleza, eu acordei mais cedo do que eu esperava, mas de boa. Que bom. Não, é que eu tenho. É que acontece o seguinte, ou eu tenho insônia ou eu não durmo, então acontece essas coisas. Mas uma coisa tá ligada com a outra. Se você tem insônia, Caraca, verdade. você não dorme. É causa e efeito. Não, é que tipo assim, ou eu durmo muito, muito tarde, ou eu não durmo, Eu também. entendeu? Eu também. Eu fui dormir às 4 para levantar às 6. Ou seja, praticamente não dormi. Olha essa música eu vou oferecer para você, tá? Olha que linda essa música. Olha só. Sinfonia. Essa música faz parte da trilha sonora do filme Cinema Paradiso. Se você tiver a oportunidade de assistir esse filme, assista. Você chora quase o filme todo. Oi? O senhor curte trilha sonora orquestrada, certo? De orquestra, não curte? Sim, com certeza. Ah, então, se você gosta tanto, eu recomendo pra você um que é bem famoso, que se chama... Que fez filme Interestelar, Piratas do Caribe. Nossa, fez 300 mil filmes, é o Hans Zimmer. Muito bom, cara. Hans Zimmer. Sir, esse cara, o eu vou até anotar aqui. Como é que é o nome? Hans Zimmer. Nossa, falava Zimmer. H-A-N-D Z-I-M-M-E-R. Hans Zimmer. Esse cara, Sir, ele é tipo... H-A-N-D-Z... Sir, ele fez trilha sonora do Interestelar, do Piratas do Caribe, do Kung Fu Panda, do Inception. O cara é, tipo, a lenda viva dos... Você conhece o Vangelis? Vangelis? Eu acho que não. Ele também fez trilha sonora de filmes importantes. Eu faço mais correlação, professor. Tipo assim, eu escuto uma música, aí essa música é de tal carinha, essa música é de tal carinha. Aí eu não ou eu memorizo ou eu não memorizo. O Hans Zimmer eu memorizei porque tipo, ele é o mais famosão mesmo. Ele fez as músicas mais famosas disparadas do cinema mesmo. Tipo, caraca, você escuta e fala, meu Deus. Mas o Vangelis também, ele fez muitas músicas de filmes. Eu tenho acho que uns 3 CDs dele aí de trilha sonora de filmes. São maravilhosas. Muito boas mesmo. Eu gosto muito de trilha sonora de filmes. As instrumentais. Eu gosto muito. Cadê o povo, gente? Tá faltando gente aí. O pessoal tem faltado muito? Faltar vai faltar, normal, né? Se não faltar, não é nossa sala. Mas muito assim, com muita gente faltando? Não sei. Não faltei ontem também, então não posso dizer nada. Já passou. Bom, eu vou esperar dar 10 minutos, aí eu começo. Chegando o nosso amigo Pedro Pablo. Pedro Pablo Cardoso. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, como é que vai o senhor? Tudo bem, professor, e o senhor? Eu vou bem, graças a Deus. Então tá bom. Que bom. Estando bem para todo mundo, muito bem. Vamos lá. Quem mais? Beatriz Nogueira. Tassi. Oi, professor. Tudo bem, Beatriz? Tudo, e você? Graças a Deus, tudo bem. Cada dia melhor. Que bom. Tem que estar melhor, né? A gente tem que estar sempre com forças positivas, mesmo que elas sejam no pensamento e no coração, né? Nem que o lado exterior esteja
em bagaço, mas o que importa é o interior. Se o interior estiver bem, né, é igual um carro velho. Se o carro velho tiver com a lataria caindo, o pneu meio furado, mas o motor ainda estiver bom, ele ainda funciona. Assim somos nós. João Pedro Verrone. Bom dia, professor. Tudo bem, João Pedro? Tudo ótimo com o senhor? Bem, graças a Deus. Que bom. Que bom mesmo. E esse macaco fumando aí, esse macaco aí tá fazendo uma contravenção penal. Ele tá relaxando na natureza, professor, deixa ele. Hã? Ele tá relaxando na natureza, deixa ele. É, coitadinho. Vai poluir o pulmãozinho dele. Daniel Belfort, bom dia. Bom dia. Ainda faltam 9. Bom, vou dar mais 1 minuto para a gente começar. Daí quem chegar depois, chegou depois. A tolerância de 10 minutos. Bom, vamos começar. Bom, pessoal, vamos começar nossa aula então, né? Que ela seja proveitosa, que ela seja profícua tanto para quem aprende como para quem ensina, que a gente tenha a nosso período de convivência de cerca de 1h40, na mais perfeita harmonia, e que ela seja tão boa para quem ensina como para quem aprende, né? É o seguinte, nós vamos falar da Revolução Industrial e para falar da Revolução Industrial, a gente precisa conceituar algumas palavras, a gente precisa desmistificar algumas palavras que são pertinentes, que são importantes do ponto de vista histórico, né? Então, existe, para todas as áreas, existem palavras que são próprias daquela área, né, de atuação. O médico tem um vocabulário próprio, o enfermeiro tem um vocabulário próprio, o eletricista, o borracheiro, o mecânico, cada profissão tem o seu vocabulário próprio, né? E determinadas palavras que são utilizadas por nós no dia a dia, dentro de algumas profissões, elas ganham um contexto um pouco diferente, tá? E na história isso não é diferente. A história também se apropria de vocabulários próprios, de palavras que têm contextos um pouco diferenciado do contexto do dia a dia. Bom, nós vamos falar de revolução industrial. Então a gente precisa contextualizar a revolução. O que vem a ser a palavra revolução? Revolução, pessoal, é a mesma coisa que evolução? Não, Não. acho que não. Acho que não, Pietra, isso mesmo. Por que não, Pietra? Aonde que você acha que está a diferença? Porque a evolução acontece gradativamente. A revolução é uma mudança muito brusca do nada, eu acho. Claro. Isso. O que mais que a gente pode associar ao termo revolução? E até mesmo diferenciar já da evolução que você já deu
uma ótima pista. O que mais que a gente pode diferenciar a revolução da evolução? Cadê o Gustavo? Gustavo que é inteligente história. Oi, bom dia. E aí, Gustavo? O que É, a gente pode falar da não sei. revolução? Hã? Revolução é uma mudança brusca no sistema, quebrando com algo que já vinha evoluindo antes, não sei. Isso, o caminho é esse mesmo, né? A revolução, ela acontece com base em alguns fatores importantes, fatores que desencadeiam uma série de ações, de reações, né? Uma evolução, ela é paulatina, ela acontece assim, pé a pé, né? A evolução, ela é muito mais lenta, né? Então a pessoa vai evoluindo, o sistema vai evoluindo, o país vai evoluindo, demora muito tempo, caminha-se muito devagar, tá? A revolução é assim, rápido, né? Pode ver, quando tem uma revolução, tem uma guerra, tem uma mudança de postura, tem uma mudança de ação. Nós estamos vivendo um período de uma revolução no sistema de medicina, porque tem que ser rápido, as medidas têm que ser tomadas rapidamente, né? A criação de uma vacina tem que ser o mais rápido possível para tentar suprir a necessidade da população que passa por uma pandemia, né? Não dá tempo de ficar fazendo teste, contra-teste, espera, aplica vacina, espera algum tempo, espera mais um pouco. Não, tem que dar resultado rápido. Então, a revolução, ela acontece praticamente quase que do dia para a noite e tem consequências também drásticas. Porém, a gente vai perceber que a Revolução Industrial, embora ela tenha acontecido e tenha tido mais ênfase lá pelo século XVI, XVII, XVIII, né? O ápice dela no século XVIII, mas ela já vinha ganhando espaço já no século XII. Então, nós vamos perceber que existe um processo revolucionário que já começou antes. Alguns fatores importantes começaram antes. Nós vamos encontrar ao longo dos nossos textos a fala de 3 grandes historiadores, e eu deixei, e a própria Apostila deixou por último, o Erich Hobsbawm. O Erich Hobsbawm morreu há, acho que 2 anos atrás, um ou 2 anos atrás, se não me falha a memória, um historiador inglês muito famoso, muito conhecido mundialmente, estudou muita coisa sobre o Brasil, era um historiador marxista, com ideias bastante avantes do seu tempo, e que ele faz também um comentário muito pertinente sobre a Revolução Industrial na Inglaterra. Então a gente vai estudar um pouquinho cada um desses elementos, tá? Bom, feito essa pequena introdução, a gente vai, eu vou compartilhar a tela com vocês no slide e a gente vai entender esse processo. Todo mundo está vendo a tela aí? Sim. Sim? Perfeito. Então tá lá. Então, ó, Revolução Industrial, né, o tema da nossa aula de hoje. Essa tela, gente, eu, particularmente, não colocaria. Eu acho que falar do Charlie Chaplin, de 1936, que é o ano do filme Tempos Modernos, nesse momento agora, não casa com a Revolução Industrial ainda. Ela está numa segunda fase, talvez até numa terceira fase da era
da Revolução Industrial. Então, acho que o autor da apostila não escolheu bem, na minha modesta e simples opinião de professor de história, mas de historiador, essa tela não casaria muito bem com o processo da Revolução Industrial, com o processo, com o início. É uma tela bastante interessante, sim, mas mais para o final do processo, tá? Porque quem já assistiu o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos? Alguém já assistiu? Acredito que já. Já tiveram a oportunidade? Não vou assistir hoje. Na escola ou mesmo em casa? É um filme que eu vou recomendar para vocês quando a gente for, num outro momento, quando a gente for estudar um outro processo da Revolução Industrial. O Charlie Chaplin, realmente, o filme dele é uma obra-prima do cinema quando retrata esse período, né, até, eu diria, quando a gente for estudar a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Aí sim entra esse processo industrial que o Chaplin está criticando no seu filme, tá? Bom, mas não deixa de ser uma alusão à industrialização, né? O que no filme a gente vai ver de importante? A alienação do processo de trabalho, né? A alienação e a exaustão com que os trabalhadores trabalhavam no chão das fábricas, né? No galpão das fábricas, produzindo excessivamente de forma desumana. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco disso, dessa produção desumana na segunda Revolução Industrial, que nós vamos falar na próxima aula. Nós vamos ver essa característica dos maus tratos nas fábricas, né? Hoje a gente não vai falar muito sobre isso ainda. Mas o Chaplin também mostra essa característica, tá? Eu falo mais sobre essas características na próxima aula. Bom, nosso ponto de partida. O processo de industrialização modificou radicalmente as relações de trabalho. Primeiro na Europa e gradativamente em todo o mundo. Apesar de a industrialização apresentar características diversas nos diferentes países, pode-se perceber que as relações humanas, com o tempo e com a especialização do trabalho, sofreram grandes mudanças. A respeito desse tema, respondo às questões a seguir. Analise a imagem do filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin e discuta com seus colegas a respeito do seu significado. Bom, é uma sátira a respeito do trabalho, né, nas fábricas de forma exaustiva e da alienação do processo de trabalho, né? Por que o professor fala tanto em alienação do processo de trabalho? Alguém poderia dizer para mim o que seria essa definição, alienação do processo de trabalho? Calma, alienar, eu sei o que é, mas o processo de trabalho alienado daí já é demais para o meu intelecto. Não, mas então vamos lá, vamos dissecar o cadáver. Você já... Tipo, o trabalhador faz apenas o processo? Isso, exatamente. Ele fica alienado do processo. O que é ficar alienado do processo? Não tem acesso. Calma aí. Isso. Não sabe o não tem acesso aos bens que ele mesmo produz. Isso. O que mais? Vamos lá. Vocês estão progredindo. Desenvolvido por Karl Marx. A colega no Google, hein? Tá procurando no Google, né, Pedro? A colega que falou primeiro. Quem que falou primeiro? Pietra. Pietra, quando você falou alienar, tenta desmistificar isso para mim. Quando você está alienado a alguma coisa que você está
preso em alguma outra coisa que te deixa avulso ao resto. Isso. Então é assim, nesse processo de alienação do trabalho, do processo de trabalho, é assim, você só faz uma parte do produto. Você não vê o produto inteiro pronto, você não conhece o trabalho, o produto inteiro pronto, entendeu? Então você fica alienado do processo. Por exemplo, uma das cenas mais clássicas do filme Tempos Modernos é quando o Chaplin está numa esteira, né? Está do lado de uma esteira apertando o parafuso. Ele está lá o tempo. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Não sei se vocês vão enxergar. Ele está lá o tempo inteiro assim, ó, com duas ferramentas apertando o parafuso, apertando o parafuso. E a esteira está correndo, os parafusos estão correndo sobre a esteira. Ele tem que apertar os parafusos. Até que uma hora ele esquece, o parafuso passa, ele corre atrás do parafuso e aperta o parafuso. Até que uma hora que ele entra na máquina, apertando o parafuso. Ele entra, ele é engolido pela máquina. Né? Depois que ele sai da máquina, que eles salvam ele, que ele está apertando o parafuso, ele fica doido, ele fica completamente fora do ar. Daí ele sai com as duas chaves na mão de apertar parafuso e vai apertando as pessoas. Ele aperta as orelhas das pessoas, ele aperta os narizes das pessoas. Ele aperta o peito de uma mulher que está passando na rua. Ele aperta. Ele não pode ver botão. Tudo aquele botão ele quer apertar. Isso também é uma crítica. Por que crítica é essa? O que faz com que... como que chama isso hoje no trabalho moderno hoje? O que as pessoas... Escravidão. Não, tem um outro nome. É também. Mas tem um nome. Quando você faz um trabalho repetitivo, o dia todo isso lhe causa um problema de saúde. Como chama? Loucura. Não, loucura nós já somos um pouco, né? Todo mundo tem um pouquinho de loucura. Como que chama? Chama-se lesão ou lesões por esforços repetitivos. Ah, tendinite. Isso também. A tendinite, a bursite, né? E problemas neurológicos, mentais também. Acontece. Né? Então, o processo de trabalho da Revolução Industrial deixava as pessoas tão doidas que elas tinham problemas de saúde graves depois. Tá? Vamos lá. O 2. De que forma a indústria e seus produtos estão presentes em seu dia a dia? Cite alguns dos objetos industrializados que fazem parte do seu cotidiano. Ah, essa é marmelada, né, gente? Uai, tudo. Tudo, mas cite um. Ah, eu tenho certeza que vocês vão citar esse. Se vocês não citarem esse, eu jogo o computador na parede. Leite. Pessoal, ninguém cita. Todd. Eu só penso em comer. Industrializado, Um produto que vocês usam no dia a dia, vocês não largam dele o tempo todo. Roupa. Ninguém anda sem roupa por aí, né? Que mais? Depende. Eu sei que você está falando do celular, professor, mas eu não quero fazer mas falou, acabou de falar. É o celular, né? Produto que tá todo mundo grudado com ele, não vive sem ele. O 3. Que máquina determina os momentos de trabalho, de estudo, de sono e de lazer em seu cotidiano? O que... Cérebro. Hã? Nada. O quê? Eu ia falar, despertador. Despertador. O que mais? Telefone, a televisão também tem a televisão, né? Máquinas que determinam seus momentos de trabalho. O computador determina o seu momento de trabalho. Momento de estudo. O computador, o notebook, o iPad, o mesmo celular, né? Ó, nós temos 10 minutos para fazer uma reconexão. Tá? Eu estou monitorando o tempo aqui, daqui a 10 minutos a gente reconecta. O sono, né? Desliga a televisão, apaga a luz, pronto.
a gente vai entrar em um stand-by e daqui a pouco a gente está em pé de novo. Então, tudo está relacionado com a produção industrial, certo? Concordam? Certo. Então, vamos lá. Objetivos dessa unidade: compreender os fatores que levaram ao processo de industrialização iniciado na Inglaterra durante o século XVIII e estabelecer relações entre eles. Analisar os conceitos de revolução industrial, compreender as origens da industrialização na Inglaterra, apontando os principais fatores que levaram ao pioneirismo inglês. Estabelecer as principais características da primeira revolução industrial, estabelecer as características da segunda revolução industrial, conhecer as principais condições de trabalho e de vida dos operários e das suas famílias durante os séculos XVIII e XIX e analisar a era Meiji e o processo revolucionário ocorrido no Japão durante o século XIX. Então, a gente vai estudar a primeira e segunda revolução industrial, os antecedentes dela, né, os conceitos, e também a era Meiji, que é o período do processo de revolução industrial no Japão. Antes da gente fazer a reconexão, quero só fazer a introdução. No século XII, olha, a Revolução Industrial, o ápice, né, a ponta, o grande momento foi no século XVIII. Mas no século XII já se apontava os princípios da Revolução Industrial. No mundo ocidental europeu, experimentou mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais. Então, vários fatores. Começa lá pela formação dos Estados Nacionais modernos, que começam a se formar, união de reinos que vão dar origem a novos países, pacificação de terras que viviam constantemente em guerras. Tudo isso fez com que fosse possível a formação de processos que dessem origem posteriormente à Revolução Industrial. O renascimento comercial no século XII assumiu relativa importância naquele contexto histórico. Por quê? Possibilitou o acúmulo de capitais, né, de dinheiro, e o estabelecimento de um grupo social até então inexistente, que é a burguesia. Então surge uma nova classe social voltada principalmente para o acúmulo de dinheiro e para a produção industrial, aliás, para a produção voltada para o comércio. Então, a burguesia surge naquela pirâmide social que sempre existiu. O burguês ele tem uma ascensão, né? Ele sobe alguns degraus e chega mais próximo da nobreza. E depois ele vai financiar a nobreza com o seu dinheiro. Florescimento comercial, impulsionando por novas tecnologias na agricultura, né? O arado muda a sua forma de ser produzida e com isso consegue arar mais terra e produzir mais agricultura. Pelo crescimento populacional, porque melhorou as condições de vida, a medicina melhorou, surgiram novos medicamentos, então não morria tanta gente, as mulheres tinham filhos e os filhos cresciam, não morriam tanto. Fatores que estimularam um gradativo renascimento urbano. Por que um renascimento urbano? Porque pestes, doenças, problema com higiene, né, de tratamento de esgoto, por exemplo, tudo isso causava mortandade de pessoas em grande quantidade. E com a melhoria disso, dessas condições, os centros urbanos começaram a crescer novamente. Cidades passaram a ser o centro dinâmico de atividades artesanais e comerciais. Paralelamente, a dissolução do feudalismo, né, o feudo começou a se dissolver e se tornar reinos, pequenos reinos que vão se unindo e vão se tornando estados-nações. Ocorre a formação e a consolidação do sistema capitalista. Então, deixa de ser aquele sistema de troca e passa a ser um sistema monetário, voltado para o capital, né? Voltado para o dinheiro. O trabalho e as estruturas de produção modificam-se significativamente. Nos séculos XVIII, XIX e XX, a característica comum
é um mundo industrial e mais urbano, totalmente agitado, né? Com uma agitação de pessoas, um vai e vem de pessoas e mercadorias, compra, venda, importa, exporta, via marítima, via terrestre. Ao longo de 3 séculos, várias regiões viveram intenso processo de industrialização, acompanhados pelo crescimento da população urbana. Então, a gente vai ter que a gente chama de um boom, né? Uma explosão dos centros urbanos na Europa, tá bom? Nós vamos fazer a reconexão, pessoal, e voltamos em 2 ou 3 minutos, tá ok? Assim que vocês receberem o link, por gentileza, façam a reconexão, tá bom? Sim, senhor. Estou aguardando vocês. Certo. Vamos lá.